Você já parou para imaginar o que aconteceria se, de repente, você ou alguém que ama sofresse um derrame cerebral? Muitas pessoas acreditam que os acidentes vasculares cerebrais chegam com sinais evidentes e alarmantes, mas a verdade é bem diferente. A cada 40 segundos, alguém no mundo sofre um AVC, frequentemente sem avisos claros ou com sintomas tão sutis que passam despercebidos. Em um piscar de olhos, tudo pode mudar. Imagine estar tranquilamente em casa, tomando seu café da manhã, e poucas horas depois não conseguir se movimentar ou falar. Assustador, não é mesmo? Mas o mais impactante de tudo é que muitos dos hábitos que você pratica diariamente e considera inofensivos, como dormir em uma postura inadequada, pular os exercícios físicos ou comer aqueles salgadinhos sem pensar duas vezes, podem estar aumentando significativamente seu risco de sofrer um derrame. E quando passamos dos 60 anos, esses riscos se multiplicam drasticamente. A pergunta que fica é: você está colocando seu futuro em risco sem nem perceber? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar os 10 hábitos mais comuns que, silenciosamente, aumentam o risco de um AVC. Alguns desses hábitos certamente vão parecer muito familiares, mas o primeiro é tão comum e tão negligenciado que provavelmente vai te surpreender. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Hoje eu, doutora Roberta Andrade, falo com você não apenas como médica que já testemunhou o quanto um derrame cerebral pode ser devastador, mas também como alguém profundamente convencida de que nunca é tarde para fazer pequenas, porém fundamentais mudanças na sua vida. O acidente vascular cerebral não é apenas uma questão de genética ou envelhecimento natural, ele é o resultado das pequenas decisões que tomamos todos os dias. São hábitos aparentemente inofensivos que, aos poucos, vão enfraquecendo nossos vasos sanguíneos. Quando um AVC acontece, você pode perder a capacidade de falar, a mobilidade e até mesmo sua independência. Num dia você está aproveitando um almoço com amigos e, no outro, enfrenta dificuldades para realizar tarefas simples que antes faziam parte natural da sua rotina. Mas eu não estou aqui para te assustar, estou aqui para despertar sua consciência e lembrar que a prevenção de um derrame cerebral começa hoje, na sua cozinha, na sua sala, no seu dia a dia. Então acomode-se, mas não relaxe demais, e me acompanhe nesta jornada pelos 10 hábitos mais perigosos. Começaremos pelo número 10 e avançaremos até o mais perigoso de todos, o número 1. Vamos proteger nosso cérebro, nossa independência e nosso futuro juntos. Hábito número 10. Ficar sentado por longas horas. É muito fácil cair no conforto de uma poltrona e deixar o dia passar entre um livro, uma série ou trabalhando no computador. Mas ficar sentado por períodos prolongados é muito mais prejudicial do que você imagina. A circulação sanguínea fica mais lenta, o que aumenta consideravelmente o risco de formação de coágulos nas pernas, a chamada trombose venosa profunda. Se esses coágulos se desprenderem, eles podem viajar pela corrente sanguínea e chegar até o cérebro, causando um derrame cerebral. Depois dos 60 anos, nosso corpo se recupera mais lentamente e a circulação já fica naturalmente mais comprometida, fazendo com que os vasos sanguíneos precisem de ainda mais movimento para se manterem saudáveis. O que fazer? Levantar-se a cada 30 minutos para se alongar pode fazer toda a diferença. Dê uma pequena caminhada pela casa ou simplesmente caminhe no mesmo lugar, levantando suavemente os calcanhares. Isso estimula a circulação sanguínea e protege suas artérias. Pergunte-se agora: quantas horas por dia você passa sentado? Se esse número for alto, considere isso um sinal de alerta importante. Não é necessário fazer exercícios intensos, pausas curtas e frequentes são mais do que suficientes para garantir que seu cérebro receba todo o oxigênio que precisa. Lembre-se, a prevenção de um derrame cerebral pode começar simplesmente com o ato de se levantar da cadeira. Hábito número 9. Consumir muito sal. Você já reparou que sopas industrializadas, pães, comidas congeladas e salgadinhos têm algo em comum? Um teor altíssimo de sódio.
O sal está presente em muitos alimentos, até mesmo naqueles que você jamais suspeitaria, como uma simples lata de sopa de tomate ou uma fatia de pão de forma industrial. Isso é extremamente importante porque o excesso de sódio eleva gradualmente a pressão arterial. E a pressão alta é o maior fator de risco isolado para um derrame cerebral, pois enfraquece e endurece as artérias ao longo do tempo, aumentando drasticamente o risco de rupturas ou bloqueios. Mesmo que você não sinta esses efeitos imediatamente, eles vão se acumulando dia após dia, e nossos rins e sistema cardiovascular ficam cada vez mais vulneráveis com o avançar da idade. O que fazer? Comece revisando os rótulos dos alimentos, comparando os níveis de sódio e substituindo produtos processados por opções caseiras sempre que possível. Use ervas frescas e especiarias aromáticas para temperar em vez de sal. Tente limitar o consumo de sódio a 1.500 mg por dia, mas sempre consulte seu médico para determinar a quantidade mais adequada para o seu caso específico. Lembre-se, um único lanche salgado não vai causar um derrame imediato, mas o consumo constante e excessivo de sódio pode ter efeitos devastadores a longo prazo. Hábito número 8. Dormir de barriga para cima com muitas almofadas. Imagine que você se deita com 2 ou 3 almofadas empilhadas embaixo da cabeça, talvez para assistir TV ou ler um livro, e acaba adormecendo assim. Embora pareça confortável, essa postura pode alterar completamente o alinhamento do seu pescoço e das vias respiratórias. Em algumas pessoas, especialmente aquelas que roncam ou têm apneia leve do sono, essa postura reduz significativamente o fluxo de ar, diminui os níveis de oxigênio no sangue e aumenta a pressão arterial. Quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente, respostas inflamatórias são desencadeadas no organismo, facilitando a formação de coágulos sanguíneos perigosos. Ao longo de dias e semanas, esses episódios vão se acumulando. Algumas pessoas acordam frequentemente com dor de cabeça, boca seca ou nunca se sentem verdadeiramente descansadas. Seu corpo está literalmente pedindo mais oxigênio. O que fazer? Uma opção muito melhor é dormir de lado ou usar apenas uma almofada que mantenha seu pescoço naturalmente alinhado com a coluna. Se você ronca alto ou tem pausas visíveis na respiração durante a noite, considere seriamente fazer um exame para detectar a apneia do sono. Pode parecer exagero, mas ignorar os distúrbios do sono pode levar a problemas gravíssimos, sendo o derrame cerebral um dos mais perigosos. Não subestime a importância de uma boa postura ao dormir. Seu cérebro se recupera e se regenera durante o sono. Certifique-se de que ele está recebendo todo o oxigênio necessário para se manter saudável. Hábito número 7. Não beber água pela manhã. Ao acordar, seu corpo acabou de passar várias horas sem nenhuma hidratação. A primeira hora após despertar é absolutamente crucial. Se você não se hidratar adequadamente logo ao acordar, seu sangue fica mais espesso e viscoso, aumentando consideravelmente a possibilidade de formação de coágulos, o que eleva o risco de bloqueios que podem chegar diretamente ao cérebro. Imagine acordar e sentir-se levemente tonto ou um pouco mareado, algo que você poderia facilmente atribuir apenas à idade, mas que pode ser simplesmente uma desidratação leve porém perigosa. O que fazer? Uma maneira extremamente fácil de resolver isso é beber um copo grande de água nos primeiros 30 minutos após acordar. Se você não gosta de água pura, pode adicionar algumas gotas de limão fresco ou um toque de gengibre. O café pode ser muito tentador e talvez faça parte do seu ritual matinal, mas lembre-se que a cafeína tem efeito diurético e pode piorar ainda mais a desidratação se você não beber água antes. Portanto, tomar água antes do café é uma mudança simples, mas extremamente benéfica. Isso ajuda a manter sua circulação sanguínea saudável e garante que nutrientes e oxigênio sejam distribuídos adequadamente por todo o corpo, especialmente para o cérebro. Não espere sentir sede. Quando você sente sede, significa que seu corpo já está desidratado há horas. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Hábito número 6. Consumir muitos alimentos processados. Alimentos processados não contêm apenas sal em excesso, eles também estão carregados de conservantes químicos, gorduras não saudáveis e açúcares escondidos.
Imagine preparar uma pizza congelada ou abrir um pacote de salgadinhos como lanche rápido. Embora sejam extremamente práticos e saborosos, esses alimentos, quando consumidos com frequência, promovem inflamação crônica e danificam o revestimento interno delicado das suas artérias. Esse dano progressivo facilita enormemente o acúmulo de placas de gordura e a formação de coágulos perigosos. Isso pode elevar drasticamente seu colesterol, sua pressão arterial e aumentar o risco de desenvolver diabetes. E todas essas condições são fatores de risco conhecidos para derrames cerebrais, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. O que fazer? Um conselho muito útil é reduzir gradualmente o consumo de alimentos processados, começando por uma refeição de cada vez. Se você está habituado a jantar comidas congeladas todos os dias, experimente fazer um refogado simples com vegetais frescos e proteínas magras. Troque os bolos industrializados açucarados do café da manhã por aveia natural com frutas frescas. Essas mudanças podem parecer pequenas no começo, mas optar conscientemente por alimentos frescos e integrais ajuda tremendamente a cuidar da saúde dos seus vasos sanguíneos, com um impacto extremamente positivo na sua saúde geral. Hábito número 5. Ignorar sintomas de ronco e apneia do sono. Se você já acordou completamente sem fôlego ou seu parceiro ou parceira comentou que você ronca muito alto durante a noite, isso não é apenas uma situação embaraçosa ou engraçada, é um sinal de alerta importantíssimo que pode indicar apneia do sono. Essa condição se caracteriza por pausas repetidas na respiração durante a noite, o que reduz drasticamente os níveis de oxigênio no sangue e coloca seu corpo em constante modo de luta ou fuga. Isso eleva perigosamente a pressão arterial e libera hormônios do estresse de forma contínua. Com o tempo, esses picos noturnos repetidos podem danificar severamente suas artérias e contribuir significativamente para a formação de coágulos, aumentando exponencialmente o risco de derrame cerebral. A boa notícia? A apneia do sono é totalmente tratável. Mudanças simples como perder peso, modificar a posição em que você dorme ou usar um aparelho PAP podem reduzir significativamente os episódios de apneia. Se você suspeita que pode ter esse problema, consulte seu médico imediatamente. Não encare o ronco como uma consequência inevitável e normal do envelhecimento. Trate a causa raiz para proteger efetivamente seu cérebro e recuperar finalmente um sono verdadeiramente reparador e restaurador. Hábito número 4. Beber bebidas açucaradas diariamente. Aquele suco de caixinha que você toma toda manhã pode parecer completamente inofensivo, mas muitas marcas contêm exatamente a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante comum. O mesmo vale para chás industrializados adoçados, bebidas energéticas e cafés saborizados que parecem tão inocentes. Essas bebidas causam picos bruscos de açúcar no sangue, forçando seu pâncreas a liberar quantidades excessivas de insulina. Com o passar do tempo, suas células ficam resistentes à ação da insulina, favorecendo processos inflamatórios intensos nas artérias e aumentando significativamente a pressão arterial. O excesso de açúcar não afeta apenas sua cintura, ele literalmente se deposita nas paredes dos seus vasos sanguíneos, favorecendo inflamação crônica, formação de placas de gordura e, em última análise, aumentando drasticamente o risco de derrame cerebral. Depois dos 60 anos, nosso corpo simplesmente não consegue mais lidar da mesma forma com a ingestão constante e excessiva de açúcar. Por isso a taxa de diabetes cresce exponencialmente com a idade, e a diabetes aumenta de forma alarmante o risco de acidente vascular cerebral. Mas há boas notícias. Seu corpo responde surpreendentemente rápido quando você começa a reduzir o consumo de açúcar. Troque as bebidas açucaradas por água pura, chás naturais sem açúcar ou café sem adoçantes artificiais. Se você realmente quiser algo com sabor mais doce, adicione um pouco de leite ou use um adoçante natural de sua preferência, sempre com moderação. Com o tempo, seu paladar vai naturalmente se ajustar e você vai notar melhorias absolutamente significativas não só para seu cérebro, mas para sua saúde geral. Hábito número 3. Deixar o estresse controlar seu dia. O estresse não é apenas um fardo mental ou emocional passageiro. O estresse crônico e constante desencadeia uma verdadeira cascata de reações químicas prejudiciais no seu corpo, liberando continuamente cortisol e adrenalina, hormônios que contraem seus vasos sanguíneos e elevam perigosamente sua pressão arterial. Com o passar do tempo,
Essa tensão acumulada dia após dia nas suas artérias vai enfraquecendo-as progressivamente, de forma muito similar a um clipe de papel que é dobrado repetidamente até finalmente se quebrar. Depois dos 60 anos, o estresse pode se tornar ainda mais avassalador devido a múltiplas responsabilidades familiares que dependem de você, preocupações financeiras crescentes ou ansiedades relacionadas ao próprio processo de envelhecimento. Quando o estresse não é adequadamente gerenciado, suas artérias são as primeiras a sofrer as consequências graves. O que fazer para retomar o controle? Dedique apenas 5 minutos diários à meditação simples, feche seus olhos e concentre-se apenas na sua respiração, inspirando e expirando lenta e profundamente. Faça uma caminhada curta sempre que o estresse estiver muito intenso, pois a atividade física ajuda comprovadamente a reduzir os níveis de cortisol no sangue. Pratique atividades que genuinamente te relaxem, como jardinagem terapêutica, yoga suave e adaptada ou simplesmente ouvir sua música favorita. Mesmo que você não perceba ou sinta fisicamente no momento, essas mudanças positivas estão acontecendo silenciosamente dentro dos seus vasos sanguíneos. Faça do gerenciamento consciente do estresse uma parte indispensável e não negociável da sua rotina diária. Pode parecer insignificante à primeira vista, mas é absolutamente fundamental para prevenir efetivamente um acidente cerebrovascular. Hábito número 2. Não medir a pressão arterial regularmente. A pressão alta é mundialmente conhecida como o assassino silencioso, e esse apelido existe por um motivo muito sério. Muitas vezes você não percebe, não sente absolutamente nada até que ela já tenha causado danos irreversíveis e significativos. Quando finalmente surgem sintomas perceptíveis como dores de cabeça persistentes, tonturas frequentes ou visão turva, pode ser tarde demais para reverter completamente os danos. Não medir sua pressão arterial regularmente é exatamente como dirigir um carro sem nunca olhar o velocímetro, você simplesmente não tem ideia se está em território seguro ou perigoso. Depois dos 60 anos, os vasos sanguíneos naturalmente perdem elasticidade e flexibilidade, ficando progressivamente mais vulneráveis e sensíveis aos efeitos devastadores da hipertensão arterial. Por isso, os exames regulares e consistentes da pressão são absolutamente vitais e não negociáveis. O que fazer? Um hábito excelente que pode salvar sua vida é ter um monitor de pressão arterial em casa, para seu uso pessoal. Meça sua pressão sempre no mesmo horário todos os dias, seja logo pela manhã ao acordar ou à tarde, no mesmo período, e mantenha um registro escrito ou digital de todos os resultados. Se os valores estiverem consistentemente acima de 120/80, ou se aproximando perigosamente de 130/80, consulte seu médico imediatamente sem demora. A intervenção precoce, combinada com mudanças conscientes no estilo de vida e tratamento médico adequado quando necessário, pode prevenir completamente consequências graves e potencialmente fatais. Um derrame cerebral pode acontecer literalmente em segundos, mas as lesões progressivas nas artérias que o provocam se desenvolvem silenciosamente ao longo de anos e anos. Não permita que a procrastinação, o medo ou o orgulho te impeçam de conhecer seus números reais. Informação é poder, e neste caso, informação pode literalmente salvar sua vida. Hábito número 1. Pensar que isso não vai acontecer comigo. Finalmente chegamos ao hábito número 1, e a negação talvez seja o hábito mais perigoso, mais letal de todos os que discutimos aqui hoje. Quando ouvimos notícias sobre acidentes cerebrovasculares na televisão ou ficamos sabendo de alguém conhecido que sofreu um AVC, costumamos pensar automaticamente: que situação terrível, mas comigo está tudo bem e isso definitivamente não vai acontecer comigo. A realidade dura e inegável é que um derrame cerebral não discrimina absolutamente ninguém, não importa quem você é, onde mora ou quanto dinheiro tem. Mesmo que você esteja se sentindo perfeitamente bem, cheio de energia e vitalidade hoje, são seus hábitos diários pequenos e aparentemente insignificantes que realmente definem e determinam sua saúde a longo prazo. Permita-me compartilhar uma história real e tocante. Um paciente meu, um senhor de 62 anos, professor aposentado e aparentemente saudável, veio para uma consulta de rotina. Ele se sentia excelente, embora ocasionalmente tivesse alguns episódios de pressão arterial elevada. Mas ele sempre pensava: é só um pouco de estresse do dia a dia, nada realmente grave. Um ano depois dessa consulta,
ele sofreu um derrame leve que afetou significativamente sua capacidade de falar. Após um longo e difícil processo de reabilitação, ele me disse com os olhos marejados: Doutora, eu realmente pensava que derrames só aconteciam com outras pessoas, nunca imaginei que poderia acontecer comigo. E aí está o perigo real e mortal da negação. Ignorar conscientemente o risco de um derrame cerebral é exatamente como ignorar deliberadamente uma luz de advertência vermelha piscando no painel do seu carro. Pode ser que tudo continue funcionando perfeitamente bem por algum tempo, mas eventualmente, inevitavelmente, você vai enfrentar as consequências graves dessa negligência. É absolutamente crucial e vital estar plenamente consciente dos seus hábitos diários, do seu nível de estresse acumulado e das escolhas alimentares que você faz todos os dias. Não se trata de viver constantemente com medo paralisante, mas sim de viver de forma intencional, consciente e respeitosa com os limites naturais do seu corpo. Esta é uma verdadeira declaração de amor próprio e autocuidado, especialmente se você tem mais de 60 anos de idade. Agora vamos colocar tudo isso em uma perspectiva clara e prática. Você acabou de conhecer detalhadamente 10 hábitos cotidianos que podem estar colocando em sério risco a saúde do seu cérebro, dia após dia, sem você nem perceber. E a notícia verdadeiramente boa e encorajadora é que cada um desses hábitos pode ser modificado e melhorado, começando hoje mesmo, agora. Beber água logo pela manhã ao acordar, substituir gradualmente alimentos ultraprocessados por opções frescas e naturais, fazer pausas conscientes ao longo do dia para reduzir o estresse acumulado, dormir adequadamente em uma postura correta e controlar regularmente sua pressão arterial. Cada um desses passos aparentemente simples é um voto poderoso pela sua independência futura, pela sua capacidade de continuar falando claramente, movendo-se livremente e prosperando plenamente na vida, mesmo com o natural avanço da idade. Acidentes cerebrovasculares não afetam apenas pessoas idosas ou visivelmente doentes. Eles aproveitam silenciosamente nossas vulnerabilidades diárias acumuladas. Pense nesses hábitos que discutimos hoje como os alicerces fundamentais de um prédio grande e importante. Se essa base for construída descuidadamente sobre decisões ruins e negligentes, o prédio inteiro eventualmente vai desabar de forma catastrófica. Mas se essas fundações forem cuidadosamente fortalecidas com escolhas saudáveis e conscientes, o prédio permanecerá absolutamente firme e resistente, assim como você e sua saúde cerebral. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Se este vídeo te ajudou a refletir profundamente, mesmo que apenas um pouquinho, me apoie com um like sincero. É um gesto simples mas poderoso que permitirá que essa mensagem potencialmente salvadora chegue a muito mais pessoas que realmente precisam ouvir essas informações vitais. Também quero muito saber sua opinião honesta e verdadeira. Se você identificou algum hábito específico que gostaria genuinamente de mudar na sua vida, escreva 1 nos comentários. Se você está completamente satisfeito com sua rotina atual, escreva 0. E se tiver qualquer dúvida sobre alimentação saudável, controle adequado de pressão arterial ou qualquer outro tema relacionado à sua saúde, não hesite nem por um segundo em perguntar aqui nos comentários. Somos uma comunidade unida e solidária aqui, e sua experiência pessoal pode ajudar e inspirar muitas outras pessoas que estão passando por situações similares. Antes de você ir, deixa eu te adiantar uma coisa empolgante. No nosso próximo vídeo, vamos falar especificamente sobre potencializadores cerebrais diários que comprovadamente melhoram a memória e a concentração, alimentos simples e acessíveis, exercícios práticos e truques mentais cientificamente validados para manter sua mente sempre alerta, afiada e funcionando no seu máximo potencial. Te interessou? Então fique absolutamente atento e ative aquele sininho para não perder, ou confira o link especial na descrição para descobrir nossa fórmula avançada e exclusiva para melhorar significativamente a memória, uma técnica cientificamente comprovada em estudos rigorosos para fortalecer dramaticamente as funções cognitivas e a saúde cerebral em geral. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Cuide-se sempre. Doutora Roberta Andrade.